Olá, sou a professora Paula, professora de Química, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso volume 2, com a unidade 1, a natureza elétrica da matéria, o átomo e a energia atômica, mas agora com o tema 2, que é a descoberta do núcleo e o modelo de Rutherford. Acompanhe comigo como se iniciou os experimentos e a vida de Rutherford em relação ao seu modelo atômico. Acompanhe no slide 2. Ernest Rutherford nasceu em 1871 na Nova Zelândia e graduou-se em Matemática e Ciências Físicas pela Universidade de Canterbury, em Nova Zelândia. Trabalhou com Thomson em Cambridge, na Inglaterra, e em 1908 ganhou o Prêmio Nobel de Química por seus trabalhos sobre radioatividade e teoria nuclear. Então vamos lá no nosso, como vocês observam aí no nosso slide 2, nós temos a imagem de Rutherford em seu laboratório, na realização dos seus experimentos. Continuando no slide 3, nós temos o modelo atômico de Rutherford, que é ficou conhecido como modelo atômico planetário, sistema planetário, onde nós observamos aí o modelo atômico planetário ou de modelo atômico nucleado. De acordo com esse modelo atômico apresentado em 1911 por Rutherford, os elétrons giram em torno do núcleo, formado por prótons e nêutrons, como nós observamos aí, de forma semelhante aos planetas que giram em torno do Sol. Então, nós observamos nessa imagem, onde ao redor do núcleo nós temos a eletrosfera e na eletrosfera nós temos os elétrons. No nosso modelo atômico de Rutherford, para que eles chegassem às conclusões do seu modelo planetário, nós observamos aí no slide 4 como foi o experimento de Rutherford. Então, como é que ele iniciou o seu experimento? Ele pegou uma caixa de chumbo, como vocês observam no início da imagem. Nessa caixa de chumbo, ele tinha partículas alfa. Essas partículas alfa foram bombardeadas, partículas alfa essas que são partículas positivas. Elas foram bombardeadas através dessa lâmina de ouro, como vocês observam aí na imagem. Ao redor da lâmina de ouro tinha um detetor de partículas, esse detetor é de sulfeto de zinco, e ele observou que as partículas alfa acontecia da seguinte maneira: algumas partículas passavam direto pela lâmina de ouro, outras levemente refletiam-se, repeliam-se, e outras levemente faziam uma conversão aí da partícula. Então, o que ele observou? Que nessa trajetória das partículas alfa, onde a maioria passava direto, ele detectou que a sua trajetória ao atravessar a lâmina de ouro, a gente vai ver mais na frente que ele detectou que isso conseguiria mostrar para ele que o átomo tinha espaços vazios. Nós observamos também que poucas partículas atravessavam a lâmina e desviaram-se da sua trajetória, além de outras poucas partículas que foram refletidas não atravessando a lâmina, como a gente observa aí nessa segunda imagem do nosso slide 5. Então, vamos agora ao nosso slide 6, onde nós temos as observações para a construção do modelo atômico de Rutherford através de seus experimentos. Então, Rutherford observou o seguinte, que o modelo atômico teria espaços vazios, a maior parte do átomo estaria acumulado no centro do átomo e os elétrons girando em torno do núcleo, além de que no núcleo possui uma carga positiva, onde ele denominou de próton. Então, nós observamos agora no slide 7 como seria o modelo atômico de Rutherford, como nós vimos em alguns slides anteriores também, o modelo planetário, com elipses ao redor do núcleo, na eletrosfera
nós temos aí os elétrons de carga negativa, o núcleo com nêutrons e prótons e os prótons de carga positiva. Além do nêutron, né, sem carga nenhuma. Então, vamos agora exercitar para a gente entender e compreender melhor sobre o modelo atômico de Rutherford. Nós vamos acompanhar aí a primeira questão no nosso slide 8. Diz o seguinte: no modelo atômico de Rutherford, os átomos são constituídos por um núcleo com carga, aí tem um espaço para você preencher, onde mais outro espaço em branco estaria concentrada. Ao redor do núcleo estariam distribuídos os, também para você preencher. A alternativa que completa corretamente a frase é: então, a carga que está constituída no núcleo é uma carga, como nós acabamos de ver, positiva, onde toda a massa estaria concentrada, né, ou grande parte dela, minúscula parte ali na eletrosfera, e ao redor do núcleo estariam distribuídos os elétrons. Então, o item correto para completar nossa frase seria o item C. Vamos ler a frase toda, né? Então, seria assim: no modelo atômico de Rutherford, os átomos são constituídos por um núcleo com carga positiva, onde estaria concentrada. Ao redor do núcleo estariam distribuídos os elétrons. E aí a gente conclui essa questão com a resposta correta como item C. Vamos à nossa segunda questão, que diz o seguinte, estamos aí no slide 10, acompanhe comigo. Observe as afirmações a seguir com relação ao modelo atômico de Rutherford. 1. Esse modelo baseia-se em experimentos com eletrólise de soluções de sais de ouro. Não foi feito através de eletrólise, foi feito através do bombardeamento de partículas alfa. 2. Ele apresenta a matéria como constituída por elétrons em contato direto com os prótons. Os elétrons estavam na eletrosfera e os prótons no núcleo. Então, não tem um contato direto. Então, o item 2 também está incorreto em relação ao modelo atômico de Rutherford. 3. O modelo foi elaborado a partir de experimentos em que uma fina lâmina de ouro era bombardeada com partículas alfa. Acabei de falar, né, para vocês. Então, o item 3 é o item correto. Então, para a gente marcar aí a opção, é o item D de dados. Somente a 3 é a opção correta da nossa segunda questão. Vamos agora à nossa terceira questão, que está no slide 12. Quais as afirmações a seguir são verdadeiras em relação ao átomo de Rutherford? Então, nós temos aí 5 itens, nós vamos ler cada um e vamos observar quais são as verdadeiras, né? Observe que a questão quer mais de um item correto. Item A. Prótons e nêutrons são encontrados no núcleo? Correto, né? O núcleo do átomo, o modelo atômico de Rutherford, nós temos os prótons de carga positiva e os nêutrons sem carga. Item B de bola, o átomo eletricamente neutro possui o mesmo número de elétrons e de prótons? Também correto, né? O átomo eletricamente neutro é aquele átomo que não perde e nem recebe elétrons, não é um íon, né? Que é um assunto que nós vamos estudar mais na frente, nas nossas próximas aulas, quando a gente for estudar sobre ligação iônica. Então, está correto, o átomo eletricamente neutro possui o mesmo número de elétrons e de prótons. Item C, o núcleo é a parte do átomo que apresenta carga elétrica positiva, correto, né? No núcleo nós temos lá os prótons de carga positiva. Item D, a eletrosfera é a parte do átomo na qual se concentra praticamente toda a sua massa. Errado. A eletrosfera concentra-se os elétrons e a parte que tem toda a massa aí do átomo significa o núcleo.
Item E, o núcleo de qualquer átomo sempre conta com o mesmo número de prótons e nêutrons. Não, cada átomo possui a sua quantidade de prótons e nêutrons diferentemente uns dos outros. Então, os itens corretos das afirmações verdadeiras é o item A, B e C. Vamos agora à nossa quarta questão. Acompanhe no nosso slide 14. É uma questão da PUC, onde diz o seguinte: uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar o átomo constituído de item A, elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva? Não, esse não é o modelo atômico de Rutherford. Nós estamos falando aí no item A do modelo atômico de Thomson, que nós estudamos anteriormente já. Item B, uma estrutura altamente compacta de prótons e elétrons? Também não, né? Nós não temos uma estrutura compacta, nós temos um núcleo com prótons e elétrons, aliás, prótons e nêutrons, e os elétrons estão na eletrosfera. Então, item incorreto. Item C, um núcleo de massa desprezível comparado com a massa dos elétrons. Ao contrário, nós temos os elétrons que têm massa desprezível em relação ao núcleo. Item D, uma região central com carga negativa chamada núcleo. Também incorreta, né? Na região central nós temos cargas positivas e nêutrons. A carga negativa, ela está na eletrosfera com os elétrons. E o item A, um núcleo muito pequeno de carga positiva cercada por elétrons. Correto. Então, nós temos aí o item E como item correto em relação ao modelo atômico de Rutherford. Vamos agora à nossa quinta questão, ainda sobre o modelo atômico de Rutherford. Na quinta questão, o enunciado fala o seguinte: o átomo de Rutherford, em 1911, foi comparado ao sistema planetário, onde o núcleo seria o Sol e a eletrosfera estaria ali os elétrons considerados como planetas. A eletrosfera é a região do átomo que contém as partículas de carga elétrica negativa, correto, né? Já o item A aí já é o item correto da nossa questão, e essas partículas de carga elétrica negativa são os elétrons. Item B, contém as partículas de carga elétrica positiva? Não, né? Como a gente já viu, na eletrosfera a carga elétrica ela é negativa. Item C, contém nêutrons? Não, os nêutrons estão no núcleo do átomo. D, concentra praticamente toda a massa do átomo? Não, essa concentração de toda a massa do átomo ela está no núcleo e não na eletrosfera. E o item A contém prótons e nêutrons, também correto, que na eletrosfera, como a gente já viu a correta, que é o item A, nós temos os elétrons. Então, com isso, nós respondemos a quinta questão como correta o item A de avião. Sexta questão. Na nossa sexta questão, ainda sobre o modelo atômico de Bohr, nossa última questão sobre esse modelo, nós temos aí uma questão onde a gente vai complementar a frase. Qual das opções abaixo, no nosso slide 19, diz o seguinte: completa corretamente o enunciado sobre o núcleo atômico proposto por Rutherford. Uma região central que contém praticamente toda a massa do átomo e apresenta carga positiva, ao qual foi denominada núcleo. Então, a resposta correta aí para completar a frase, que a região central contém praticamente toda a massa do átomo, é apresentada de carga positiva, que está denominada núcleo. Então, o item correto, o item D de dado. E continuando o nosso assunto, nós vamos falar agora sobre o núcleo atômico e os elementos químicos, né? Então, com isso, nós vamos falar de número atômico, qual é a quantidade de prótons, número de massa,
número de nêutrons. Então, é um assunto que está dentro do modelo atômico de Rutherford para a gente conhecer aí agora sobre elementos químicos e a representação dos números de prótons no núcleo. Então, vamos acompanhar agora comigo no slide 20. O número de prótons no núcleo, denominado número atômico, é representado pela letra Z. Inclusive, quando a gente falou de atomística, a gente já viu um pouco aqui desse assunto, então nós vamos aprofundar mais um pouquinho através da resolução também de exercícios. Representado pela letra Z, e é que determina qual elemento químico pertence ao átomo. Assim, os elementos químicos são identificados pelo número atômico, da mesma maneira que cada brasileiro é identificado pelo seu registro geral, seu RG. Cada elemento químico tem seu número atômico e cada número atômico corresponde a um elemento químico. Dessa forma, um elemento químico, vejamos aí o conceito, né, de elemento químico, é o conjunto de todos os átomos que apresentam o mesmo número atômico ou o mesmo número de prótons no núcleo. Por que é a mesma coisa? Porque o número atômico é a quantidade de prótons presente no núcleo de um átomo. Como, por exemplo, se o número atômico do carbono é 6, a quantidade de prótons do carbono também é 6. Então, o número atômico, ele identifica o elemento químico. Tanto é que a organização na tabela periódica, ela é por ordem crescente de número atômico. Basta você observar, por exemplo, o número atômico do hidrogênio, que é 1, do hélio, que é 2, do lítio é 3 e assim sucessivamente. Vamos agora ao nosso slide 21, onde nós vamos falar do número de massa. O número total de partículas no núcleo atômico, ou seja, a soma de prótons e nêutrons responsável pela massa do átomo é denominado número de massa e representado pela letra A, onde nós vemos aí no slide essa formulazinha, né, que A igual a Z mais N. Esse Z também pode ser substituído por P, porque Z representa o número atômico, e o número atômico é a quantidade de prótons de um átomo. Então, nós observamos aí que praticamente, através dessa fórmula, que o número de massa é o núcleo de um átomo, né? Então, o número de massa é igual a Z mais N, número atômico mais nêutrons, ou o número de massa, representado pela letra A, é igual a P, que é o número de prótons, mais o número de nêutrons. E uma observação importante: um elemento químico é identificado apenas pelo número atômico. No entanto, os átomos são caracterizados pelo número atômico e também pelo seu número de massa. A representação do átomo é da seguinte forma: nós temos aí que leva em conta-se dois números, o número atômico, que é esse númerozinho que fica embaixo, como você vê aí no símbolo do cloro, e o número de massa, que é esse número que fica em cima. Então, eles podem estar os dois à esquerda, ou a representação também pode ser o A à direita. O A à direita e o Z à esquerda. O número de massa à direita e o número atômico à esquerda. Como nós observamos aí, o número de massa do cloro é 35, o número atômico do cloro é 17. A letra A corresponde à soma dos prótons e nêutrons, e a letra Z corresponde ao número de prótons existente no núcleo de um átomo. Nós temos ainda a semelhança atômica. A semelhança atômica, elas podem ser representadas por isótopos, isóbaros e isótomos. Os isótopos são átomos que têm o mesmo elemento químico, os quais apresentam o mesmo número atômico e diferentes números de massa. Então, nós temos o exemplo aí do cloro, o cloro 35, 17, número de massa 35, número atômico 17, o seu isótopo com número atômico 37, número de massa 37, número atômico 17, ou seja,
Eles têm diferentes números de massa, que esse número que está em cima, 35, 37, e igual número atômico, que é o número 17. Então, iso vem de igual, esse Pzinho aí de isótopos, você pode referenciar como igual número de prótons. Já os isóbaros, nós temos aí que são átomos de distintos elementos químicos, são diferentes elementos químicos, os quais apresentam o mesmo número de massa, esse númerozinho que está em cima, e diferente número atômico. Então, observem aí nos exemplos que nós temos o cálcio, o potássio e o argônio. Cálcio, potássio e argônio, ambos são elementos químicos diferentes, mas, porém, possuem a mesma quantidade em número de massa. E o número atômico, ou número de prótons de cada elemento químico, nós observamos aí que são diferentes. Cálcio é 20, potássio 19 e o argônio 18. E a gente pode observar também que iso vem de igual, isóbaros. Depois do B nós temos a letrinha A. Então, nós podemos associar, para não esquecer, que os isóbaros têm igual número de massa, representado aí pela essa letra A, depois do B de isóbaros. Temos também, como semelhança atômica, os isótomos, né, seguindo aí a mesma linha de raciocínio dos isótopos e dos isóbaros, que os isótomos têm igual número de nêutrons. Ou seja, os isótomos são átomos de elementos químicos distintos, ou seja, elementos químicos diferentes, os quais apresentam diferentes números atômicos, diferentes números de massa, agora com o mesmo número de nêutrons. Temos o exemplo aí do cálcio e do cloro, né? O cálcio, se eu fizer a conta do número de nêutrons, que é 40 menos 20, eu vou obter o resultado de 20. E do cloro, 37 menos 17, também obterei o resultado de 20 nêutrons. Então, portanto, nós temos aí essas três semelhanças atômicas, que são os isótopos, isóbaros e os isótomos. Então, agora vamos exercitar. Nós vamos fazer algumas questões em relação ao número atômico, número de massa e número de nêutrons de um átomo. Vamos acompanhar comigo no slide e eu vou resolver com vocês na lousa. Então, vamos acompanhar no nosso slide como é a nossa primeira questão, o enunciado dela. Acompanhe comigo no slide 25. Um átomo de um elemento químico possui 83 prótons, 83 elétrons e 126 nêutrons. Qual é, respectivamente, o número atômico e o número de massa desse elemento químico? Então, observem aqui, vamos aqui para a lousa. Nós temos aqui, eu já coloquei aqui o que nós iremos precisar da questão. Nós temos um elemento químico qualquer, X qualquer, onde nós temos 83 prótons, 83 elétrons, 126 nêutrons. O que a questão me pede? O número atômico e o número de massa. Eu coloquei aqui a formulazinha, caso a gente precise, né? Mas o que eu tenho que observar? Eu já sei que o que é o número atômico? O número atômico é igual ao número de prótons. Então, o que eu já descubro aqui só na minha observação? Que Z, número atômico, é igual ao número de prótons. E esse meu elemento químico tem 83 prótons, então Z será 83, certo? E agora o que a questão também já me pede? Número de massa. Então, vou utilizar essa fórmula, já que eu já tenho o número atômico, que é 83, mais o número de nêutrons que a questão me deu como dado, que é 126. Esse total aqui dá 209. Logo, Z igual a 83 e A igual a 209, respectivamente. Então, o item correto, ó, o item
A de avião para a nossa primeira questão. Acompanhe agora comigo no slide a nossa segunda questão, no slide 27. A segunda questão, lá no slide 27, é uma questão da Unifor, do Ceará, onde diz o seguinte: dentre as espécies químicas B, boro, né? Boro 9, 5, B10, 5, B11, 5, C10, 6, C, carbono 12, ou 6, carbono 14, 6. As que representam átomos cujos núcleos possuem 6 nêutrons são. Então, observem agora aqui na lousa, onde eu já coloquei, né? Ele quer saber qual das espécies, dentre os itens, possui a quantidade de nêutrons igual a 6. Certo? Então, como é que eu vou saber a quantidade de nêutrons? Observe que eu já tenho uma fórmula. A, número de massa, é igual a Z mais N. Se eu quiser tirar o valor de N para descobrir só a quantidade de nêutrons, eu vou fazer o seguinte. O Z passa para o próximo membro negativo. Então, vai ficar A menos Z. O de cima menos o de baixo. Dentre eles, qual vai ter o valor de nêutrons igual a 6, como me pede a questão? Então, vamos olhar aqui. No boro, nesse primeiro, 9 menos 5, 4. Então, não é, né? Então, esse não é. 10 menos 5, 5. Também não é. 11 menos 5, vocês observam que eu estou fazendo essa continha aqui, né? Ó. Nêutrons é igual a A menos Z. Sempre o de cima é o número de massa e o de baixo é o número atômico. Só lembrar lá do alfabeto, AZ. 11 menos 5, 6, né? Logo, B11, 5, o número de nêutrons é igual a 6. Boro, para o boro, né? E aqui para o carbono, o que eu tenho? 10 menos 6 é 4, também não é. 12 menos 6, 6. Opa, esse aqui dá pra gente fazer, né? Nêutrons é igual a 12 menos 6, é igual a 6. Só pra gente conferir se esse está errado mesmo, 14 menos 6 é 8, então também não é esse. Então, o correto é B11, 5, vamos ver aqui, ó, B11, 5. E C12, 6. Item B de bola é o item correto da nossa segunda questão. Vamos agora acompanhar, para a gente continuar aprendendo mais sobre esse assunto, a nossa terceira questão no slide 29. A terceira questão no slide 29 diz o seguinte: um átomo é constituído por 28 elétrons e possui número de massa igual a 50. Assinale a alternativa em que seu número atômico e o número de nêutrons, respectivamente, são. Então, nós temos aí as opções. Vamos voltar-se agora aqui para o quadro, para a gente observar nessa terceira questão qual é o item correto. Então, quais foram as informações? Eu tenho o número de elétrons igual a 28, número de massa igual a 50. Essas foram as informações dadas na questão, no enunciado da questão. E o que a questão me pede? O número atômico e o número de nêutrons. Ora, o número atômico, o que eu já sei? Que o número atômico é igual ao número de prótons. E o número de prótons de um átomo é também igual ao número de elétrons. Qual é a diferença? Prótons têm carga positiva e elétrons têm carga negativa, mas o valor é igual para um átomo neutro, lembrando que é para um átomo neutro. Então, se o número de elétrons desse átomo é 28, prótons também vai ser 28 e elétrons também vai ser 28.
Logo aqui, ó, o número atômico que eu descobri, o valor vai ser 28. Número de nêutrons, como é que eu fiz aqui, ó, na questão anterior? Basta utilizar a fórmula N é igual a A menos E. Eu já tenho o número de massa, que é 50, que me foi dado pela questão, menos o número atômico que eu descobri, que é 28. 50 menos 28 dá 22. N igual a 22, Z igual a 28. 28 e 22, respectivamente, eu tenho como correta na nossa questão o item C de casa. Vamos agora à nossa quarta questão. Na quarta questão, o enunciado diz o seguinte: em um átomo que apresenta 40 elétrons e 65 nêutrons, podemos afirmar que o seu número de prótons é igual a... Então, olhando aqui na lousa, gente, o que nós já aprendemos até agora? Nós já aprendemos que o número atômico, representado pela letra Z, é igual ao número de prótons e, consequentemente, é igual ao número de elétrons. Para essa questão, eu não vou fazer conta nenhuma, é só mesmo a observação. Se prótons é igual a elétrons e nesse átomo eu tenho 40 elétrons, a minha resposta correta aqui, ó, será o item B, 40 prótons, certo? Por essa igualdadezinha aqui que a gente já aprendeu, tá bom? Vamos agora à nossa quinta questão. Me acompanhem comigo no slide 33. Dada a tabela abaixo, sobre os elementos C e D, quais são os valores de X, Y, Z, W e V? Então, nós temos a tabela, vem aqui comigo para a lousa. Nós temos a tabela com os elementos químicos C e D, né? São elementos aí genéricos. Eu tenho aqui Z, número atômico, número de prótons, elétrons, nêutrons e o A, número de massa. Então, nós já temos aqui que eu tenho que descobrir o valor de X, Y, Z, W e V. Como é que eu vou fazer essa descoberta? Primeira coisa, eu sei que o número atômico, Z, é igual a P, que é igual a E. Se eu já tenho o número atômico, eu sei quem é P, quem é E. Vai ser 13, né? Então, aqui, ó, Y igual a 13, por quê? Porque o número atômico é 13. Elétrons, o Z, também vai ser 13, porque o número atômico é 13. W, o número de nêutrons, número de massa eu já tenho. Como é que eu descubro o número de nêutrons para me saber o valor de W? Eu vou fazer que N é igual a A menos Z. Quem é A? Do meu elemento químico C é 27, menos o número atômico 13, o número de nêutrons do elemento químico C vai ser igual a 14. Então, aqui, ó, o meu W igual a 14. Então, aqui eu descobri todos os itens que estavam pendentes do meu elemento químico D. Agora, vamos para o elemento químico C. Vamos agora para o elemento químico D. Nós já temos aqui o número de prótons e elétrons, que é 15. Então, eu obtenho aqui já o valor de X, que vai ser igual a 15 também, porque se prótons e elétrons é 15, número atômico também é 15, de acordo com essa formulazinha aqui que nós observamos. E V é o número de massa. Como é que eu vou descobrir o número de massa? Então, eu tenho A é igual a Z mais M. A vai ser igual. Quem é Z? É o valor de X, né? Que eu já descobri, que é 15, mais número de nêutrons 16. Eu vou, então, descobrir
o meu número de massa vai ser igual a 31. Ou seja, o V, né? Então, V é igual a 31. Então, vamos preencher aqui, na nossa quinta questão, quais são os valores corretos, né? X igual a 15, Y igual a 13, Z igual a 13 também, W 14 e V 31. Então, qual é o item correto dessa nossa questão? Vamos voltar lá aos slides. Número 33. O item correto da nossa questão, então, é o item C de casa, 15, né, respectivamente ali, ó, 15, 13, 13, 14 e 31. Com isso, nós respondemos a nossa quinta questão. Aproveitando que já estamos olhando nossos slides, vamos agora ir para o slide 35, na nossa sexta questão. X é isótopo de cálcio, 41,20, e isótono de potássio, 41,19. Portanto, o número de massa é igual a... Vamos aqui para a lousa para a gente responder. Então, eu já coloquei aqui, ó, que X é isótopo do cálcio e isótono de potássio. Então, vamos lá. Se é isótopo, iso significa igual e o pezinho aqui, ó, igual ao número de prótons. Então, X é isótopo do cálcio, o número de prótons do meu elemento químico X, que é o que a questão quer saber, é 20. Se é isótopo, tem igual ao número de prótons. Qual é o número de prótons aqui do cálcio? 20. Isótono de potássio. Isótono significa dizer o quê? Que tem iso igual número de nêutrons, que é o Nzinho aqui, né? Então, como é que eu descubro o número de nêutrons de potássio para mim poder responder a minha questão? Eu vou pegar 41 menos 19, ou seja, N é igual a A menos E. Número de massa menos o número atômico, ou o número de prótons. Então, N vai ser igual a... Então, vamos lá. Nêutrons é igual a 41 menos 19, número de nêutrons vai ser igual a 22. Mas aí eu não resolvo ainda a minha questão, porque eu preciso saber aqui o número de massa, que é o Azinho, né? Então, vamos lá. O A vai ser igual a Z mais N. A vai ser igual a Z, quem é o número de prótons? 20, mais o número de nêutrons que nós acabamos de descobrir, que é 22. Então, vai ser 42. Assim, nós respondemos a questão, né? Que pede o número de massa desse nosso elemento químico genérico X, que vai ser 42. Que é o item, vamos ver aqui no nosso slide qual é o item correto. É o item D de dado. Vamos agora para a nossa sétima questão. Acompanhe comigo aí no slide 37, que diz o seguinte. Os isótopos O de oxigênio 16,8, O 17,8 e O 18,8 possuem respectivamente os seguintes números de nêutron. Então, a gente vai calcular o número de nêutrons de cada um. Acompanhe aqui comigo na lousa, ó. Eu tenho o oxigênio 16,8, o seu isótopo 17,8 e o seu isótopo 18,8. Por que são isótopos? Porque todos têm a mesma quantidade de prótons. E como é que eu descubro o número de nêutrons desse meu oxigênio? Basta diminuir A menos E, número de massa menos o número atômico, ou número de massa menos o número de prótons, já que o número atômico é igual ao número de prótons. Então, N para
o O, vou colocar bem aqui, o O 16,8 vai ser 16 menos 8, que é igual a 8. Para o O 17,8, número de nêutrons dele vai ser 17 menos 8, que vai ser igual a 9. E para o oxigênio 18,8, eu tenho o número de nêutrons, que é 18 menos 8, que é igual a 10. Então, eu tenho aí, respectivamente, número de nêutrons 8, 9 e 10. Vamos acompanhar lá no nosso slide para ver qual é o item correto. Então, no nosso slide, o item correto para a questão é o item B de bola, 8, 9 e 10. Então, vamos agora para a nossa 8ª questão, que está no nosso slide 39. Acompanhe comigo a leitura. É uma questão do ITA que diz o seguinte: são definidas 4 espécies de átomos nêutrons em termos de partículas nucleares. Nós temos o átomo 1, com 18 prótons e 21 nêutrons, átomo 2, 19 prótons e 20 nêutrons, átomo 3, 20 prótons e 19 nêutrons, e o átomo 4 possui 20 prótons e 20 nêutrons. Então, podemos concluir que, acompanhe comigo agora aqui na lousa, nós temos o átomo 1 com 18 prótons e 21 nêutrons, significa dizer, ó, meu átomo 1 tem um número de massa 39 e o número atômico 18. Número atômico 18 que é igual ao número de prótons, e somando aqui, ó, A, número de massa, é Z mais N. Se eu tenho os dados de número de prótons, que é o Z, e o número de nêutrons, basta somar. Então, 18 mais 21, 39. Então, o número atômico aqui é 18, número de massa 39 do meu átomo 1. No meu átomo 2, eu vou ter 19 prótons, que são 19 número atômico, desculpem, 20 nêutrons, então vou somar 19 mais 20, 39. No meu átomo 3, eu vou ter 20 prótons, número atômico 20, e 39, que é 20 mais 19. No meu átomo 4, eu vou ter aqui o número de massa 40, porque é 20 mais 20, número atômico mais o número de nêutrons, e o meu número atômico 20. Pronto, agora vamos aos itens da questão para a gente descobrir qual é a questão correta. Então, nós temos aqui o item A, que diz o seguinte: 3 e 4 são isóbaros. Para que eles sejam isóbaros, iso significa igual e Azinho número de massa, né? Igual número de massa. Então, o 3 e o 4 tem o mesmo número de massa? Não, né? Ó, 39, 40, diferente. Então, não é o item A. Item B, 2 e 3 são isoeletrônicos. O 2 e o 3 têm o mesmo número de elétrons. Aqui, ó, 19 e 20. Diferente número de elétrons. Então, não é o item B de bola. O item C, 2 e 4 são isótopos. Iso de igual e o Pzinho aqui de prótons, igual ao número de prótons. Então, vamos observar o 2 e o 4. Tem o número de prótons igual? 19, 20. Não tem, né? Então, também o item C está incorreto. Item D de dado, 1 e 2 pertencem ao mesmo período da tabela periódica. 1 e 2 pertencem ao mesmo período da tabela periódica. Não, né? Eles têm aí números diferentes de próton, portanto, não pertencem. Item E, 2 e 3 têm o mesmo número de massa. 2
e 3 tem o mesmo número de massa, 39, 39, correto, né? Então, o item E é o item correto. Então, com isso, nós finalizamos essa aula de hoje. Obrigada e até a nossa próxima aula.